O Grêmio passou de fase na Copa do Brasil, mas empatou com a equipe do ABC e o empate foi praticamente heróico, com gol nos acréscimos de Everton Galdino. O resultado, por óbvio, não foi do agrado do técnico Renato Portaluppi, que demonstrou toda a sua irritação nos bastidores, e a cobrança foi muito forte no vestiário. A gente vai falar sobre isso e a consequência para o final de semana, enquanto o Adriel teve um novo capítulo, uma cena que chamou a atenção no gramado e também na zona mista, e que gerou um desconforto ainda maior em cima do goleiro. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o tricolor que está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse é o Diário do Grêmio KTO e quem jogou empate, acho que poucas pessoas que assistem o Diário do Grêmio KTO jogaram empate, né? Mas quem jogou empate acabou se dando bem, porque o Grêmio empatou 1-1 e foi aquele 1-1 magro, aquele 1-1 desidratado, aquele 1-1 que chega a doer nos olhos, porque o Grêmio fez uma péssima partida admitida pelo técnico Renato Portaluppi. O resultado até, de alguma maneira, mascarou a atuação. O Grêmio teve um desempenho muito abaixo do esperado, criou poucas oportunidades de gol e no final do jogo, talvez pelo ABC ter a leitura de que, não tem nada a perder, tá 1-0, vou pra cima. O Grêmio sofreu a possibilidade de tomar um segundo gol e ter que ir para uma disputa de pênaltis. O ABC foi pro tudo ou nada, mas aí foi justamente nessa hora que Everton Galdino acertou um belo chute de perna esquerda e empatou o jogo, diga-se de passagem, numa jogada de Luizito Soares. O pior desempenho sob comando do técnico Renato. Foi isso que o treinador disse na sua entrevista coletiva. E o Renato, que demonstrou muita insatisfação na sua manifestação lá na sala de imprensa, dentro do vestiário foi pior. Estava completamente indignado e deixou isso claro para os jogadores. A sua indignação, a sua falta, inclusive, de sensibilidade com um possível dia ruim. O Renato não admitiu isso. Não existe dia ruim para o duelo contra o ABC. Botou na mesa para todo mundo que não é possível entrar com a ideia do já ganhou. E essa é uma leitura feita pelo técnico e deixada clara na entrevista coletiva. Para o Renato, muitos jogadores entraram em campo sentados em cima de um resultado positivo fora de casa, acreditando que o jogo estava resolvido e não se envolveram com o duelo, não se envolveram da forma como deveriam se envolver. A irritação foi visível, inclusive nos corredores. Depois da entrevista coletiva, eu flagrei uma reunião do Renato com os homens do futebol, mais o presidente Guerra. E nessa reunião só o Renato falava. E dava para ver que ele estava muito, mas muito irritado, muito incomodado, gesticulando muito, assim, completamente insatisfeito. Foi uma noite de tensão, certamente, para o técnico Renato, porque, repito, ele acha que os jogadores não se entregaram, não deram o máximo e foram com um espírito pouco competitivo. E é justamente isso que ele, repudia de todas as formas e fala para os atletas que não é aceitável. Mas enfim, o Grêmio venceu, venceu. A eliminatória está nas oitavas de final, o sorteio, inclusive, já fica aqui anotado para você, o sorteio acontece na próxima terça-feira lá no Rio de Janeiro, e aí o Grêmio vai saber quem será o adversário das oitavas de final. Lembrando que agora todos os clubes vão para o mesmo pote, só tem pedreira pela frente, então não tem mais divisão, pode dar qualquer jogo aí, pode dar Grenal nas oitavas de final, pode dar Grêmio e Palmeiras, cara, tem muito jogo, tem muita possibilidade, então vamos ver o que vai acontecer na próxima terça-feira. O resultado ruim, o desempenho péssimo, essas duas coisas não foram o que de pior aconteceu aqui na Arena, pelo menos não na cabeça do Renato. O que de pior aconteceu foi o planejamento ser rasgado. Justifico. Como o Grêmio começou perdendo, como o Grêmio terminou o primeiro tempo perdendo, como o Grêmio tinha que correr atrás do resultado na etapa complementar, o plano de Renato de preservar jogadores foi por água abaixo. Renato, ele mexeu no time, preservou algumas peças, como o Walter Kahneman, o Lucas Silva, tinha a ideia de tirar
O Renato queria tirar o Luis Soares no segundo tempo e acabou que não foi possível. O Soares jogou os 90 minutos, o Lucas Silva teve que entrar no decorrer da partida e isso gera um desgaste, principalmente para o Soares. E eu não tenho a convicção de que o Soares, por exemplo, jogará domingo contra o Cuiabá neste duelo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O desgaste dele foi enorme, é possível que haja algum tipo de preservação. O Renato falou sobre isso, tá? É necessário agora parar e avaliar na sexta-feira, quando o Grêmio voltar aos trabalhos, aqui na frente, no CT Presidente Luiz Carvalho. Para quem não reconheceu, estou falando aqui da Arena, né, no estacionamento da Arena, ver quem de fato sofreu algum desgaste a mais. O João Pedro, por exemplo, saiu com dores na coxa esquerda, se lamentando muito. É possível que ele tenha se machucado e aí é mais um grande problema. A boa notícia é que o Fábio voltou agora, mas o Renato lamentou muito isso, né? Tem jogador voltando, mas tem jogador também indo pro DM, não dá, é difícil conviver. A queda de desempenho do Grêmio no entendimento da comissão técnica se deve ao grande número de lesões acumuladas, que faz com que o time precise ser alterado, que o time, né, tenha que passar por essas mudanças e que diminui consequentemente o entrosamento entre os atletas. Sobre desempenho ainda, tá? O Renato, ao elogiar o Soares, deu uma cutucada nos jovens, porque ele disse o seguinte: pô, viu só o Soares correndo lá 48, 49 do segundo tempo, brigando, dando carrinho, servindo companheiro, com a idade que ele tem? Vocês viram só, ele fez até uma cara ali que era para dizer o seguinte: cara, tinha gente nova que não estava fazendo isso, não no duelo contra o ABC. Enfim, vamos virar a página, mas vamos para uma que vocês estão cansados, mas que precisam saber, que é o caso Adriel. E ele teve mais um capítulo na noite da quinta-feira na Arena. Primeira coisa, parece que Adriel está perdendo a cabeça, tá? Primeira coisa, parece que o Adriel está perdendo a cabeça. Justifico, passo a passo. Adriel chegou na Arena e a gente vê as imagens. Fugindo da reportagem, ele não quer se manifestar, se manifestou através das suas redes sociais e deu no que deu, nós já explicamos no último Diário do Grêmio KTO. Ele foi vaiado durante a escalação no telão da time titular e depois passa o banco de reservas, e quando seu nome foi chamado, né, pelo locutor do estádio, teve uma vaia. Não foi tão forte, mas teve uma vaia e foi perceptível. E no final, o Adriel ele ficou no campo para fazer um trabalho com a preparação física, a exemplo dos outros jogadores reservas. O Adriel ele é muito solícito, tá, com os torcedores, e ele foi entregar um colete, né, ele chegou ali perto da torcida e rolou vaia, rolou cântico contra o Adriel. A gente tem relatos de que a família do jogador vem sendo ameaçada, o próprio atleta nas redes sociais, não tá legal o clima, e o Adriel ficou, né, puto da cara, jogou o colete no chão, ficou maluco e entrou correndo em direção ao vestiário. Foi o primeiro a sair do campo. Nessa que ele vai correndo pro vestiário, ele dá um soco na frente dos jornalistas na porta que separa a zona mista do vestiário, da porta que dá acesso ao vestiário, o corredor. E essa porta, ela é metálica, deu um barulhão do caramba, né? Todo mundo tomou um susto. Os funcionários do Grêmio ficaram perplexos com a atitude do jogador, porque não foi na frente dos profissionais de imprensa, né? Tomou conta aí dos noticiários, tomou conta aí das páginas, né, de sites, a postura do Adriel. Eu vou mostrar para vocês e vai ficar mais claro. Vamos lá. Na verdade, dá para ver que o Adriel ele está perdendo a cabeça com esta situação. Está extremamente incomodado e já não é mais aquele garoto, gente fina, humilde, né? Eu digo nesse contato primário ali na zona mista. Ele está evitando o contato, então acaba não demonstrando essas virtudes que a gente acabou conhecendo dele nas últimas semanas ou nos últimos meses, porque o Adriel é goleiro profissional do Grêmio há um bom tempo e a gente convive com ele nesse bastidor. O Renato preferiu não se manifestar, tá, sobre essa atitude do Adriel, disse que o presidente vai falar, que ele não quer mais se desgastar com a pauta Adriel e prometeu essa entrevista do presidente para os próximos dias. Aliás, a direção não falou. Eu queria ter escutado os dirigentes, nem o Paulo Calef, nem o Antônio Brum, muito menos o presidente Alberto Guerra, ninguém deu declaração alguma sobre a situação de Adriel. Fica a promessa do Renato de uma entrevista do presidente nos próximos dias.
Foi o que aconteceu aqui na Arena na noite da quinta-feira, já é madrugada, a sexta tá chegando e a gente vai abordar, evidentemente, todos os lados desse Grêmio que não está convencendo dentro de campo e que tem um desafio agora fora de casa contra o Cuiabá. O time vai mudar e você, para conferir todas as informações, te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Deixa o like para apoiar o conteúdo e a gente se vê. Tchau, tchau.